Tiago, capítulo 2. O título do capítulo 2 de Tiago é o seguinte: não se deve fazer acepção de pessoas. Esse é o título. Não se deve fazer acepção de pessoas. Então, só pelo título, a gente já imagina um pouco o que Tiago vai falar. Tiago tem se mostrado um livro muito prático, um livro onde o Tiago tenta a todo momento nos mostrar como viver o Evangelho, como praticar o Evangelho. Tiago já nos deu várias orientações, e essa agora é muito clara. Ele diz: olha, não se deve fazer acepção de pessoas. Esse capítulo 2 é um capítulo inteiro, só que como ele é muito longo, eu dividi ele em duas partes, mas ele é muito interessante, e bom seria que nós pudéssemos lê-lo inteiro, mas eu não vou fazer isso hoje. Mas é um capítulo muito importante para a fé cristã, e traz princípios muito valiosos. Alguns problemas surgiram no decorrer dos tempos, nem todo mundo entendeu muito bem esse capítulo. Lutero, por exemplo, achava que Tiago estava contradizendo Paulo, achava que Tiago e Paulo, eles eram opostos. Mas Lutero, apesar de ser um homem no qual nós agradecemos por ter iniciado a reforma protestante, ele não era infalível, e Lutero falhou nisso. Lutero equivocadamente não concordou com a carta de Tiago. E o que a gente tem que entender é que enquanto Paulo fala que a causa da salvação é a fé, é o que causa a nossa salvação, é a fé em Cristo Jesus, é o que motiva a nossa salvação. Paulo fala isso. Tiago vai dizer que a consequência da nossa salvação são boas obras. Então não é que eles são contraditórios, é que eles estão olhando de perspectivas diferentes. Paulo vai dizer: olha, a causa da fé, a causa da salvação é a fé em Cristo Jesus. Tiago vai dizer: o resultado dessa fé são boas obras, é amar ao próximo, é ter misericórdia, é estender a mão ao pobre, é perdoar, é amar ao próximo, é amar a Deus, é viver em comunhão. Então a diferença é o ponto de vista. Paulo diz: para ser salvo tem que ter fé. Tiago diz: mas essa fé, para ser viva, tem que ser prática, tem que fazer alguma coisa, tem que mudar a vida de alguém, tem que mudar a sua vida. Então esses contrastes fez com que o próprio Lutero, dissesse que a carta de Tiago não era muito coerente com o restante do Evangelho, mas a gente percebe que é. E aí Tiago vai nos dizer hoje, é isso que a gente vai meditar, que todos os homens foram criados iguais, todos. Nós não trouxemos nada para esse mundo e não levaremos nada desse mundo. Logo, é um absurdo nós tratarmos as pessoas com acepção. Logo, é um absurdo nós nos gloriarmos nas posses ou nas realizações que temos, porque não somos ninguém, não somos nada, não somos melhor do que ninguém. Então Tiago diz: não se deve fazer acepção. Vamos ler o versículo primeiro? Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vamos parar aqui, depois a gente continua. Tiago começa fazendo uma exortação pessoal. Por que é pessoal, pastor? Porque ele chama os leitores de meus amados irmãos, meus irmãos. Então é uma carta pessoal, é uma exortação pessoal, é uma exortação onde ele se coloca no mesmo pé de igualdade de quem ele está falando. Meus irmãos, ou seja, vocês são iguais a mim, irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem fé no nosso Senhor. Então quando ele chama Senhor Jesus Cristo de nosso, ele também está se colocando em pé de igualdade com os seus leitores. Então ele diz: meus irmãos, vocês que têm fé no nosso Senhor Jesus Cristo, tomem cuidado, não tenhamos acepção de pessoas, não tratemos as pessoas com favorecimento, não tratemos as pessoas com distinção, baseado somente na aparência externa. Então ele diz: meus amados irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Parece que Tiago propositalmente coloca aqui que Jesus é o Senhor da glória, para dizer: ei, irmãos, compare a glória de Jesus com a glória dos homens, e vocês verão que não há homem algum que possa se gloriar. Compare a glória do Senhor Jesus com a glória de qualquer pecador que vive debaixo da face da terra, que vocês verão que não há a mínima possibilidade dos crentes fazerem acepção de pessoas. Então, de forma já resumida,
Tiago já no primeiro versículo já diz, é extremamente contraditório aqueles que têm fé no Senhor da glória tratarem as pessoas de forma diferente, fazerem acepção, julgarem as pessoas de forma contraditória, de forma apenas com estereótipo, apenas com aquilo que vem, aquilo que presenciam. Então quando ele diz que Jesus é o Senhor da glória, o que ele está querendo dizer é, ele é a glória do Pai, a glória do unigênito, toda a plenitude reside nele, logo não há espaço para a glória de nenhum ser humano, não há espaço para pessoas melhores do que outras, porque se tem alguém que é bom, alguém que é melhor, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que é digno de glória, é Jesus. Os seres humanos são iguais. Então a gente lembra aqui da carta de João, capítulo 1, quando ele diz que Jesus era a glória do Pai. Ele diz assim, João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, João já nos falava lá no capítulo 1 que Jesus era a glória encarnada, Jesus era o Todo-Poderoso encarnado, era o Filho unigênito de Deus. Então ele está dizendo, olha, a glória de Jesus deveria ofuscar qualquer diferença, a glória de Jesus deveria ofuscar preferências, a glória de Jesus deveria igualar os pecadores, a glória de Jesus jamais deveria permitir que nós tratássemos pessoas diferentes por causa da sua condição social, por causa da sua cor de pele, por causa do seu time de futebol, por causa da sua religião, inclusive. Não deveríamos tratar as pessoas diferentes por isso, porque debaixo do céu, irmão, só tem uma coisa: pecador. Debaixo do céu ninguém é digno de glória, debaixo do céu ninguém é digno de honra, só Jesus Cristo. Então Tiago já começa no versículo 1 deixando claro: meus irmãos, não tenhais fé no Senhor Jesus, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tem acepção de pessoas, tratem as pessoas de acordo com aquilo que se vê. Tiago nos lembra que fazer acepção de pessoas é julgar as pessoas de acordo com a sua aparência, de acordo com aquilo que a pessoa veste, de acordo com aquilo que ele come, de acordo com onde ele mora, de acordo com o carro que ele dirige. E Tiago diz: não sejam assim, porque se vocês fizerem assim, a fé de vocês é mentirosa, é contraditória. Amém? Sigamos, certo? Não dorme não, por favor. Um favoritismo, vocês devem estar me enxergando, baseado apenas em aparência externa, ele é incompatível com Jesus. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus veio para derrubar barreiras, que Jesus veio para derrubar essa diferença entre judeu e gentio, que Jesus veio para derrubar barreiras entre homem e mulher, crianças e adultos. É isso que a Bíblia diz, que Jesus veio para nos fazer todos uma só coisa: filhos de Deus. Filhos de Deus, esse é o desejo de Jesus. Então quando nós falamos que não devemos ter acepção de pessoas, que não devemos tratar as pessoas diferentes, é exatamente e justamente porque desejamos seguir a Jesus. Quer ver uma coisa muito interessante? Quando a gente fala dos atributos de Deus, logo logo nós pensamos na sua onisciência. De manhã a gente falou isso, na sua onipresença, na sua onipotência. Quando nós falamos dos atributos de Deus, nós logo pensamos que Deus é santo, que Deus é amor, que Deus é poderoso, mas dificilmente a gente lembra de um atributo: que Deus é imparcial, que Deus é justo, que Deus é, como é que eu vou dizer, ele não é ele é indiferente, é isso mesmo, essa é a palavra, ele é indiferente a se você é pobre, rico, homem, mulher, criança, jovem, idoso, porque ele é imparcial. Então lembre mais disso, irmãos. É importante falar isso porque é difícil falar, mas é necessário falar. Nós temos vivido em tempos em que a igreja evangélica, pelo incrível que pareça, algumas igrejas têm feito distinção entre as pessoas, têm tratado ricos de forma melhor e pobres de forma pior.
Existem igrejas evangélicas, e isso não é, tá, queridos, deixa eu aqui explicar, não é pecado você se arrumar para vir na igreja, mas existem igrejas evangélicas aonde há um verdadeiro desfile de moda, aonde as pessoas se baseiam na condição social de outras, e pelo incrível que pareça, repito, há igrejas que buscam esse público, há igrejas que já perceberam que há uma classe social elevada, que há uma classe de ricos na sociedade, há mesmo, e tem igrejas se especializando em culto para rico, em ambiente para rico. E aí, não pega bem, né, irmãos? Num ambiente onde só tem gente bonita, bem vestida, rica, você tem um pobre mal vestido fedendo no meio. Isso é lamentável, isso é abominável, e é isso que Tiago vai repudiar aqui na frente. A gente vai ler agora, vamos dar uma lida, deixa eu tentar ler, clarear aqui, versículos 2 a 4, vai dizer assim: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratando com diferença o que tem trajes de luxo, e lhe disser: tu assenta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-te aqui debaixo dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tornando-os tomados de perversos pensamentos. Então, deixa eu explicar. Tiago agora dá um exemplo. A gente não sabe se isso é verdade, o que Tiago está falando, ou se é um exemplo. Não importa se é um exemplo ou se é verdade. Tiago está dizendo: olha só, preste atenção. Havia uma reunião em uma igreja, Tiago chama de sinagoga, mas não tem problema. No início da igreja, do Antigo Testamento, na igreja primitiva, o povo se reunia nas sinagogas, porque eram os templos usados pelos cristãos para se reunir. Então Tiago diz: olha, se vocês estiverem na sinagoga, e entra de repente um homem rico, e entra também um homem pobre, e vocês tratam com diferença esses dois, o que vocês estão fazendo é se portar como juiz de pensamentos levianos. Tiago diz que quando um homem rico entra pela porta desse culto, ele não diz que é um culto, mas na verdade deveria ser. Quando o Tiago diz que esse homem rico entra e que ele tem anéis de ouro e uma roupa de luxo, na hora as pessoas do culto dizem: vem, senta aqui no lugar de honra. Em contrapartida, quando olham para um pobre, miserável, mal vestido, dizem: olha, senta no chão, ou se você quiser, fique em pé lá no final do culto, fique em pé lá no final da igreja. E aí Tiago vai dizer que quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo é nada mais, nada menos do que sermos juízes. E ele diz aqui: juízes de perversos pensamentos. Tiago diz: vocês estão fazendo distinção entre vós, vocês estão distinguindo entre as pessoas por causa da maneira que elas se vestem. O culto naquela época, vai dizer lá em 1 Coríntios, era um culto aberto e tinha visitantes. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai dizer assim: se pois, é uma crítica de Paulo, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, e entrar um indouto, um incrédulo, um visitante, não dirão porventura que vocês estão loucos? Então Paulo está dizendo assim: olha, se vocês começarem a usar o dom de línguas de forma desordenada, e entrar um visitante, um ímpio, e ficar vendo vocês falando um monte de coisa sem sentido, o ímpio, o visitante não vai achar que vocês são tudo doido? Então era comum a igreja daquela época receber visitantes, e o que parece é que esses dois homens, o rico e o pobre, são visitantes. Eles estão visitando o culto, eles foram lá assistir o culto, e o que acontece de forma maligna, pecadora, perversa, é que a igreja, irmãos, a gente não está falando aqui de ímpio não, a igreja, a gente não está falando de uma reunião de condomínio, a gente não está falando de um político não, a igreja faz distinção entre o rico e o pobre. A igreja trata com diferença o pobre e o rico, somente pela sua aparência, somente pelo que eles estavam vestindo. Então certamente Tiago diz: não façam isso,
porque quando vocês tratarem com favoritismo, quando vocês tratarem com diferença as pessoas somente com base na posição social ou na roupa que elas vestem, o que vocês estão fazendo é serem juízes de pensamentos perversos. Isso não se equipara nem um pouco com Jesus, nem um pouco. Então a congregação, para quem Tiago estava falando, e a nossa igreja hoje, deve perceber que discriminação é um pecado maldito, discriminação é um pecado condenável, discriminação em todas as esferas, em todas as áreas, não pode ser tolerada por um crente, e nem deve jamais ser praticada, porque está em jogo a justiça de Deus, está em jogo a imparcialidade de Deus, está em jogo o que eu falei, o Evangelho, ele iguala a todo mundo, o Evangelho, ele equipara a todo mundo, o Evangelho diz, vocês são pecadores e Deus é santo, vocês precisam de um Salvador e Ele é Jesus, não há homem, não há mulher, branco, negro, rico, pobre, jovem, criança, vocês precisam de Jesus. Então se o Evangelho equipara todo mundo, e nós, no nosso pecado, começamos a dividir as pessoas, irmãos, isso é coisa de Satanás. Então devemos ressaltar aqui também, preste atenção, que ser rico não é pecado, tá? E ser pobre também não é pecado. Existem os dois erros. Tem gente que acha, quando lê esses versículos, que ser rico é pecado, mas tem igreja que diz que pobreza é demônio, que pobreza é pecado. Nenhum dos dois é pecado. Se a pessoa é rica, com o suor do seu trabalho, e na sua riqueza ele sabe gerenciar bem a sua riqueza, é um rico que é misericordioso, que abençoa, que ajuda, que colabora com o reino de Deus e com os necessitados, não há pecado em ser rico. Se é um pobre, que é humilde, mas que é fiel ao Senhor, e que glorifica a Deus pela sua condição humilde, também não é pecado ser pobre. Pecado é ser rico e não glorificar a Deus com a sua riqueza. Pecado é ser pobre e ser do mesmo jeito ganancioso, porque é possível ser pobre e ser ganancioso, ser pobre e ser murmurador, ser pobre e ser mesquinho, ou ser pobre porque os seus pecados te levaram à pobreza. De manhã Guilherme falou aqui da parábola do filho pródigo, que pegou sua riqueza, foi embora e gastou tudo com besteiras. Aquilo é pecado, gastou a riqueza de Deus, gastou o benefício que Deus lhe deu com aquilo que não era lícito. Então, fique claro, irmãos, não é pecado ser rico, assim como não é pecado ser pobre. Então Tiago não está dizendo aqui que Deus também considera maldito todo rico. O que Deus considera maldito é quando nós, crentes, valorizamos os ricos em detrimento do pobre, honramos mais o rico em detrimento do pobre. E aí eu poderia, irmãos, estender isso aqui a várias áreas. Quando nós honramos cargos eclesiásticos e damos mais honra porque fulano é apóstolo, porque fulano é profeta, porque fulano é presbítero, em detrimento do irmãozinho que não tem cargo nenhum. Quando a gente honra cargos políticos, mesmo quando sabemos que eles são corruptos. Quando a gente honra, enfim, tantas outras coisas, em detrimento das pessoas mais simples e humildes. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Então Tiago aqui nos traz um exemplo, não importa se isso aconteceu de verdade, mas hoje isso acontece, e Tiago está dizendo, não faça isso, lance fora toda e qualquer discriminação, lance fora toda e qualquer distinção, porque para Deus não há diferença, Ele ama a ambos. Então o Evangelho deve ser proclamado com palavras e com ações. O crente mostra que tem um coração puro quando ele não trata as pessoas diferente, de acordo com a carteira daquela pessoa. E aí vamos lá, versículo 5, diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Então Tiago faz uma pergunta, que a única resposta que pode ser dada é claro que sim, Deus escolheu aos que aos olhos do mundo são pobres, e o que Deus prometeu, olha que coisa interessante, é que esses seriam ricos de fé e herdeiros do reino para aqueles que o amam. Mais uma vez Tiago diz, olha, os pobres são preciosos aos olhos de Deus, e se nós como igreja tratarmos os pobres com distinção, fecharmos os nossos olhos aos pobres,
fingirmos que não estamos vendo a necessidade de alguém, nós estamos pecando, porque Deus chamou os pobres para que sejam ricos em fé. Deus chamou os pobres para que herdem o que? Uma grande fortuna? Ganhem na Mega Sena? Não, Deus chamou os pobres para que herdem o reino do seu Filho. Então fica claro que Deus não escolhe pessoas com base no seu bolso, Deus não escolhe pessoas com base na sua roupa, Deus não escolhe pessoas com base na onde eles moram, Deus escolhe pessoas com base no seu amor, e Ele ama pecadores. Repito, pastor, isso significa que todos os pobres vão ser salvos? Não, não é isso que o Evangelho está dizendo, porque para Deus, pobre ou rico, pouco importa. Repito, para Deus, todos somos pecadores e precisamos de Jesus Cristo. Então isso não significa também que todo pobre vai ser salvo. A pobre que não confessar Jesus, que vai perder o reino. Contudo, a salvação prometida, ela é baseada numa única coisa: na fé. Ela não é baseada nos méritos, não é baseada no dinheiro, não é baseada em diferença. Quer ver? Lembre comigo, quando Pedro disse assim: Senhor, eu não vou lá na casa de Cornélio não, porque ele é gentio, e eu não posso me misturar com Cornélio. Deus diz: vai, porque ele é escolhido meu, eu quero salvá-lo. Quem é você, Pedro, para dizer que fulano é imundo? Quem é você, Pedro, para dizer que Cornélio não merece ser salvo? Deus salva Cornélio. Mais na frente, então Deus salva aqui Pedro, um judeu, salva Cornélio, um gentio. Mais na frente, na carta de Filemão, você vê Deus salvando um escravo e o seu senhor. Salva Filemão e salva Onésimo, o escravo e seu senhor. Ou seja, Deus não está preocupado, queridos, com a condição social de ninguém, não. Deus quer saber se o pecador o ama, e se o pecador confessa Jesus como Salvador. Quer ver uma passagem muito boa também? Em 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, ou no seu chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha o que Paulo diz: Deus não chamou muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Aí olha o versículo seguinte: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo para reduzir a nada os que são. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Isso assemelha à palavra de Tiago. Então, quando Lutero disse que Paulo e Tiago não estavam de acordo, Lutero não entendeu muito bem. Então fica muito claro que no mundo vindouro, no reino de Jesus Cristo, na salvação prometida, pouco importa se você nasceu numa família de posse, se você é rico, se você é sábio, se você é poderoso, se você tem cargo na igreja. O que Tiago diz é que Deus chamou os que para esse mundo são considerados pobres, miseráveis, para alcançarem o reino. Então repito, irmãos, Jesus não valorizou cor de pele, beleza de roupa, dinheiro. Pelo contrário, Jesus, sendo o Senhor da glória, a Bíblia diz que ele se fez pobre. Sendo o Senhor da glória, nasceu numa manjedoura. Sendo dono de tudo, nasceu numa família humilde. Então, irmãos, eu sinceramente não entendo o porquê que a igreja evangélica brasileira, em alguns casos, tem tratado as pessoas com diferença. Jesus, nos evangélicos, ele falou: salvou ricos, pobres, adúlteros, adúlteras, pecadores. Ele acolheu crianças, ele falou com leprosos, com paralíticos, com religiosos. Jesus tratou a todos, porque ele disse que veio salvar os doentes, ele veio buscar pecadores. Logo, repito, não compete a nós como igreja fazer diferente. Somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, co-herdeiros com ele, e se fizermos diferença entre as pessoas, com certeza o amor do Pai não está em nós. Então ele diz: olha, Jesus prometeu aos que o amam o reino. Também no início da carta de Tiago diz que Jesus prometeu a coroa da vida aos que o amam. Está no capítulo 1, no versículo 12, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a salvação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida,
a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Percebe? Ele diz que Deus prometeu a coroa da vida aos que o amam. Depois ele diz que Deus prometeu o reino aos que o amam. Ou seja, o que Deus exige do pecador é fé e amor, ponto final. Não é dinheiro, não é riqueza, não é classe social, não é cor de pele. Ele diz: Deus prometeu o reino aos que o amam. Deus prometeu a coroa da vida aos que o amam. O que Deus busca no coração do pecador é isso, é um coração quebrantado, um coração que o ama e reconhece a sua soberania. Provérbios, capítulo 8, versículo 17, diz assim: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. É isso que Deus pede, irmãos. Mas infelizmente, repito, o Evangelho tem tomado um rumo um pouco complicado em algumas igrejas, e as pessoas têm chegado ao ponto de vender o Evangelho e de tratar com diferença os pecadores. Por mais pobre que um cristão possa ser, por mais pobre que um cristão possa parecer, ele tem para ele reservado uma coroa de vida eterna. Ele tem reservado para ele a herança celestial e o reino vindouro. Ele tem bênçãos espirituais que ninguém pode comprar. Por mais pobre que um cristão seja, ele tem uma vantagem espiritual que nem ouro nem prata jamais poderão ter. Ele é filho de Deus, ele é amado do Pai, ele tem seu nome escrito no livro da vida, ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Assim sendo, nós não deveríamos, em hipótese alguma, maltratar ou menosprezar alguém que é pobre e confessa Jesus como Salvador, porque ele é rico aos olhos de Deus. Ele é rico aos olhos de Deus. Então, queridos, que nós possamos, como igreja, parar de tratar as pessoas de acordo com o padrão do mundo. Eu já falei muito isso aqui na igreja. O mundo divide as pessoas, o mundo coloca barreira entre as pessoas, mas Jesus veio para quebrar barreiras e dizer que todos nós somos pecadores que precisamos dele como Salvador. Quer rico, quer pobre, não importa, Jesus veio para salvar aqueles que o confessam como Senhor. 6-7, para a gente caminhar para o final. Entretanto, vós outros, de novo ele está chamando a atenção, menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles os que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Vamos terminar aqui nessa noite. Logo assim que o Novo Testamento se iniciou, logo assim que a igreja primitiva começou, a grande maioria das pessoas que aceitaram o Evangelho eram, na sua grande maioria, pobres. Haviam ricos, sim, havia ricos, mas na sua grande maioria eram pobres. E o que aconteceu? Os ricos, judeus, gentios, romanos, inimigos do Evangelho, começaram a denunciar os crentes e a fazer falsas acusações contra os crentes. E os crentes, na sua grande maioria, perdiam suas casas, perdiam suas posses, eram expulsos de casa, eram presos e maltratados. O nome de Jesus era blasfemado. Isso aconteceu desde os apóstolos até os servos mais humildes. Então Tiago está dizendo: olha só, por que vocês honram os ricos, se são os mesmos que vos oprimem? Por que vocês estão tratando com diferença os ricos, se eles levam os cristãos aos tribunais e os condenam lá? No livro de Atos, o apóstolo Paulo e tantos outros foram presos por perseguição ao Evangelho. Então Tiago diz: olha, quando vocês fazem isso, quando vocês menosprezam o pobre e honram o rico só porque ele é rico, vocês estão honrando, na sua grande maioria, pessoas que perseguem a igreja, que blasfemam o nome de Deus, que falam mal dos evangélicos, que falam mal dos cristãos, que arrastam para os tribunais e para as arenas os homens de Deus. Até hoje, irmãos, é claro que há ricos que são servos de Deus e que são muito fiéis ao Senhor,
mas até hoje você percebe que é muito mais fácil uma pessoa que é pobre confiar em Jesus do que um rico, porque o rico, ele se prende nos seus bens materiais, o rico, ele se sustenta nas suas posses, o rico, ele se garante na sua condição, e dificilmente quer ter Jesus como Senhor da sua vida. Em contrapartida, é muito mais fácil você encontrar um pobre disposto a servir a Jesus em espírito e em verdade. Pode faltar tudo, pode passar o aperto que for, mas o crente está ali fiel a Jesus. Então Tiago diz: olha, irmãos, não tratem com favoritismo aqueles que tratam vocês com desprezo. Eu sempre fui contra isso, e que Deus me permaneça assim, contra isso. Eu sou totalmente contra pastores que permitem políticos de terem oportunidade nos seus cultos, pastores que chamam prefeitos para sentar no púlpito. Irmãos, se um dia isso acontecer aqui, com certeza eu já estou perdendo a fé, já estou me desviando. Eu sempre fui contrário, porque na sua grande maioria são os políticos que nos oprimem, que nos maltratam, que nos roubam, que fazem o pobre sofrer, passar necessidade. Aí quando vem um na igreja, o pastor dá um microfone para ele, dá oportunidade, manda sentar no púlpito. Ah, porque é uma autoridade. Terá respeito, será bem tratado como uma autoridade, mas jamais terá prioridade. Se eu não sento no púlpito, que dirá um político? Então Tiago diz: irmãos, não façam isso. Os apóstolos foram presos, foram mortos, simplesmente por pregar o evangelho. E os mais ricos, os fariseus, os saduceus, os romanos, eram os que mais perseguiam a igreja, e agora vocês estão fazendo distinção entre vocês por causa de dinheiro. Os cristãos que reconhecem que o nome de Jesus é um bom nome, Tiago diz aqui, não são eles que blasfemam o bom nome. Lembra daquele cântico, né? Nome bom, doce a fé. Tiago diz: não são eles que blasfemam o bom nome de Jesus? Como podem vós tratá-los com honra, com prestígio, em detrimento do crente humilde? Então, caminhando para o final, queridos, como eu disse, a carta de Tiago ela é muito prática. Talvez no nosso meio isso não aconteça, mas é importante que leiamos, que meditemos, para que jamais isso venha acontecer. Se hoje isso não acontece na nossa igreja, que bom, glória a Deus, mas vamos ler, vamos meditar, para que isso jamais aconteça, e que se porventura nós conhecemos alguma situação que diz respeito a pessoas humildes, que precisam da nossa ajuda, nós possamos nos mover, porque para Deus não há rico ou pobre, grego ou judeu, homem ou mulher, branco ou negro, idoso ou jovem. Para Deus há pecadores que precisam da sua graça salvadora. Logo, Tiago diz: meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor, Senhor da glória, em acepção de pessoas. É totalmente incoerente um crente que se diz crente tratar as pessoas com acepção. É pecador, é pecaminoso. Para terminar, 4 aplicações rápidas. Primeira, ficou bem claro para mim e para você nessa noite que favorecimento pessoal por aparência é incompatível com a fé cristã. Na fé cristã, nós medimos as pessoas pela fé que elas têm. Se elas têm fé em Jesus, são nossos irmãos. Se não têm fé em Jesus, precisam ser evangelizados para que se tornem nossos irmãos. É assim que nós julgamos as pessoas no Evangelho, pela fé e não pela aparência. Então, favoritismo na igreja é incompatível. Segundo ponto, o Evangelho é um grande nivelador. Primeiro ele diz: todos são pecadores, vocês são iguais. Depois ele diz: todos que creem em Jesus são filhos de Deus. O Evangelho é nivelador. O Evangelho não deixa brecha para que eu e ninguém que está aqui hoje se sinta melhor do que alguém. Todos são pecadores. Graças a Deus que um dia o Evangelho nos alcançou e nos fez filhos de Deus, melhor do que ninguém. Terceiro, a salvação jamais será baseada naquilo que nós fazemos, ou naquilo que nós somos. A salvação é baseada somente no amor de Deus. Ele diz:
Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então a salvação de Deus não é comprada, a salvação de Deus não é conquistada, a salvação de Deus é prometida aos que o amam. E por último, para terminar, a promessa de Deus não é enriquecer a todo crente, a promessa de Deus é que aqueles que creem em Jesus têm um reino preparado, uma morada eterna e uma vida eterna. Trabalhe, irmãos, estude, prospere, que Deus te abençoe em todos os seus caminhos, mas Deus jamais prometeu a nenhum pecador riqueza. Ele prometeu algo muito maior. Às vezes eu fico um pouco irado com pessoas que vão para essas igrejas que prometem riqueza. Às vezes eu fico um pouco irado, mas se a gente pensar direitinho, é até digno de pena, irmãos. É até lamentável você pensar que tem gente buscando uma riqueza terrena, quando Deus prometeu o reino, quando Deus prometeu a coroa, quando Deus prometeu vida eterna. Eu confesso, eu fico irado. Minha vontade às vezes é fazer igual Jesus, entrar nessas igrejas e virar a mesa. Mas é lamentável, é triste. Meu coração se aperta em saber que tem gente buscando coisas tão ridículas, quando Deus nos prometeu viver eternamente ao lado do seu Filho Jesus. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos guarde de tratar as pessoas com acepção. Que Deus nos guarde de tratarmos as pessoas com diferença. Que Deus nos ensine que Ele tem reservado para nós aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou o coração do homem. O seu reino, a sua glória, a sua justiça, a sua eternidade, o seu Filho nos foi prometido. Para quem, irmãos? Para aqueles que o amam, para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Amém?